Bom dia. Bom dia. Pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Dia do Jornalista, ao evento de celebração do Dia do Jornalista que aconteceu há 2 dias atrás, no dia 7 de abril, e nós estamos hoje fazendo um evento que vai durar o dia inteiro para celebrar esse momento, né? Nós, como professores, profissionais e alunos de jornalismo, buscamos aqui marcar esse momento todos os anos para que a gente possa refletir a respeito de nossa profissão. Antes de eu começar, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a equipe que organizou esse evento, que levou mais de mês para fazer esse evento para vocês, alunos, se preocupando em trazer os melhores profissionais aqui para conversar. E a gente tem o orgulho de receber aqui como profissionais ex-alunos nossos que daqui a pouco vocês vão conhecer melhor. Tá? Então, professor Paulo Ranieri, professor Tiago Pereira, professora Patrícia Paixão, professor Vanderlei Dias, professora Denise Paeiro, todos aqueles que estiveram na organização, e também agradecer os professores que estão aqui presentes, professor Fernando, que brindou vocês aqui com um instante musical, e o professor Daniel, professor Arnaldo, que estão aqui também. Queria agradecer a presença dos nossos convidados dessa primeira mesa, o jornalista Rafael Esbarai, a jornalista Stephanie Lotufo, ex-alunos do curso, repito. E para eu terminar a minha fala, eu só queria comentar a temática desse evento. A nossa preocupação ao trazer os convidados e definir os temas é, como diz o próprio título do evento, que é o jornalismo dos caminhos que se bifurcam. Porque nós estamos vivendo um momento de dúvidas e, ao mesmo tempo, um momento muito excitante de realização profissional, de transformações na nossa área, e nós precisamos ficar atentos para aquilo que está acontecendo e nos moldar a essas transformações, entender o que está acontecendo e ver como a nossa profissão, além de muito importante socialmente, também tem aí caminhos que a conectam, né, a outras áreas, principalmente, como vocês vão ver aqui, a área da tecnologia, a área da economia e tantas outras, tá? Então vamos abrir a nossa mente. Hoje é um dia da gente abrir a mente para entender mesmo o que está acontecendo com a nossa profissão. Não esqueçam da importância que todos nós temos dentro da sociedade como jornalistas, e para isso temos que exercer tudo com muita responsabilidade e muita qualidade. Bom, como vocês sabem, a nossa instituição é uma instituição confessional, e quando temos um evento como esse, um evento importante para os nossos cursos, nós chamamos os nossos pastores, nosso reverendo, para trazer uma palavra para vocês, fazer uma devocional para vocês. Então eu gostaria de chamar aqui para o palco o reverendo Rick, por favor. Palmas para ele, por favor. Bom dia a todos, parabéns a todos os jornalistas presentes aqui. Hoje é este motivo de estarmos aqui em celebração a este dia importante, no Dia do Jornalista. E com muita alegria, eu queria bem rapidamente ser breve na minha palavra aqui com vocês, para trazer uma reflexão muito oportuna a respeito deste dia, porque eu acredito que o papel do jornalista na sociedade, como um comunicador, é muito importante, fazendo jus aqui à palavra do professor Hugo. Vocês são imprescindíveis para a nossa sociedade. O mundo, ele necessita de informações precisas, de informações confiáveis. E você é a pessoa que ajuda a fornecê-las. Então, parabéns a todos vocês neste dia importante. No entanto, como cristão, eu sei que há algo ainda muito mais importante do que a informação terrena, a informação pueril, que é a eterna mensagem do Evangelho. Porque, veja, a informação correta
imparcial, responsável, verdadeira, ela é tão importante para a formação do jornalista e para o desenvolvimento da sociedade, como também o Evangelho ele é para todo o cristão. A Bíblia diz que Jesus é a verdade e a verdade ela liberta a nossa vida, e a informação que você compartilha pode ajudar a informar, a auxiliar, educar pessoas. Contudo, a mensagem do Evangelho pode transformar e libertar vidas, porque a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, como diz o livro de Provérbios, no capítulo 2, verso de número 6. Então, o Evangelho é essa mensagem que realmente importa. E é a única verdade que realmente prevalece, segundo as Escrituras. Então, a mensagem do Evangelho nos ensina sobre o amor de Deus, sobre a salvação através da fé em Jesus Cristo, sobretudo a vida eterna. Essa é a notícia poderosa que nós sempre trazemos por onde nós passamos dentro da nossa instituição e que pode de fato transformar vidas e trazer esperança para as pessoas. Por isso, enquanto nós celebramos o Dia do Jornalista, lembremos que a importância da informação ela é limitada por conta da nossa humanidade, mas a mensagem do Evangelho ela é eterna. Jesus disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Em outras palavras, traduzindo o que ele está querendo dizer, é que nós devemos ser pessoas que fazem diferença no mundo, onde nós compartilhamos a verdade e a mensagem que nós carregamos. Portanto, o meu desafio, a minha mensagem para todos nós nesse dia de celebração é que você seja sal da terra, que você seja a luz do mundo, oferecendo histórias que inspiram, que informe e que transforme vidas por onde vocês passarem. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, alunos, professores, convidados, preletores, enfim, todos vocês que estão participando deste dia tão especial. Que Deus abençoe cada um de vocês, sejam sempre felizes na profissão de vocês, naquilo que vocês fazem como jornalista para abençoar a vida de outras pessoas dentro da nossa sociedade. Eu gostaria de convidar você a me acompanhar numa oração. Como muito bem falou o professor Hugo, nós somos uma universidade confessional e nós sempre pedimos a Deus que abençoe as nossas atividades aqui dentro. Tudo, seja o que for, mas principalmente os eventos. Um evento tão importante como esse, nessa manhã. Então, se você se sentir à vontade, livre para isso, me acompanhe numa oração. Gostaria de pedir a Deus que nos abençoasse nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, pelo dom da vida, que vem das tuas mãos. Te agradecemos pelo Evangelho que nos liberta e transforma vidas. E te agradeço, ó Deus, por cada aluno que está aqui, os nossos convidados, preletores, os professores, aqueles que ministram conhecimento em todo o tempo dentro da sala de aula, nos corredores da universidade, que o Senhor derrame graça abundante sobre cada um deles aqui. Também agradeço ao Senhor pela vida dos nossos amigos e funcionários que estão envolvidos em fazer acontecer este evento tão importante e esta celebração, ó Deus, de alegria de poder compartilhar informações precisas, responsáveis, neste dia tão importante do jornalista. Que o Senhor nos abençoe este evento, a nossa semana, esteja na condução de tudo que vai acontecer aqui, Pai, neste lugar. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Uma ótima celebração, um ótimo evento para todos vocês, viu? Obrigado, Rick. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. A maioria aqui eu acho que eu não conheço, são dos primeiros semestres. Uma hora a gente se encontra por aí. Meu nome é Vanderlei, sou professor aqui, tem alunos meus do 5º semestre. Espero que Deus abençoe o Elon Musk também, né? Para que ele... Vamos ver o que ele faz com esse X aí. Eu acho muito curioso esse negócio do X, o ex-Twitter. Porra, a gente já sabe que é o Twitter há muito tempo, né? Mas eu fico preocupado, será que o Elon Musk está pensando, né? O que estão se discutindo naquele auditório nesse momento, a Stephanie e o Rafael e tal, mas ele vai ser citado, queira ou não. Imagino que alguma pergunta, se os alunos não fizerem, algum professor aqui certamente tem alguma pergunta para fazer. Rafael é muito chegado no Elon, ele pode falar algumas coisas para a gente.
É uma honra estar aqui nessa mesa, são 2 alunos brilhantes. A gente fala isso de todos que vêm aqui, mas de fato eles são mesmo, né? Bastante colaboradores, o Rafael é colega nosso, inclusive, né? Assim como muitos outros ex-alunos que foram para a área acadêmica também, e a Stephanie também, a gente sempre teve contato. Eu estava almoçando com ela recentemente, eu estava lembrando da Stephanie organizando a Semana de Comunicação. Isso lá, ninguém tinha nascido aqui ainda, dessa turma aqui. Né? Por que eu posso fazer? Poxa, é verdade, lá para 2000 e pouco, né, que a gente faz essa organização. Então é muito legal tê-los aqui. A gente sempre faz questão, os alunos mais antigos sabem disso, de trazer os ex-alunos nossos aqui, e não é por uma questão de, nossa, eu só trabalho com ex-alunos, porque os nossos ex-alunos são bons, né, tão bem colocados. E essa temática, né, que foi colocada aqui, os caminhos que se bifurcam, é bastante interessante, porque quando você começa a conversar com vários desses ex-alunos, eu já falei, eu tenho um projeto chamado Projeto Memória, que eu converso com ex-alunos, o Rafael já deu depoimento, a Stephanie, a gente está combinando dela vir aqui para dar esse depoimento. Você percebe como estão espalhados pelo mercado. Se não estão em redação, estão em outras áreas, mas dentro da comunicação. Como é importante essa profissão e como a gente tem que ter uma formação ampla para que vocês possam atuar. Vocês vão entender a partir do momento que eles começarem a falar da carreira deles. Eu fiz aqui um breve resumo e tinha esquecido. Está aqui, ó. Sobre os dois, eu vou deixar que eles falem sobre eles mesmos. São formados aqui na Universidade Mackenzie, né? Rapidamente, a Stephanie trabalha com multiplataformas, gerente de redes sociais, vídeos e podcasts, tem foco em distribuição de canais e conversão em audiência e receita, jornalista, 2 vezes indicada ao Emmy Internacional, trabalhou durante 10 anos no programa Fantástico, né? Eu sempre digo que é uma das únicas jornalistas com um pouquinho de medo de ter entrado na Coreia do Norte para fazer matéria, o que é raro, né? Fala sobre criação, produção e reportagem de matérias jornalísticas nacionais e internacionais, com foco nas áreas científica, artística e comportamento. O Rafael tem uma porrada de coisas aqui, mas o que vai interessar vocês é que ele é do Cartola. Não sei se alguém conhece aqui a questão do Cartola. Né? E já disse que estão manipulando o brasileiro para o Palmeiras ser campeão novamente, né? Eu duvido disso muito, mas de qualquer maneira, o Rafael trabalha no Cartola, trabalha com liderança e gestão de produtos, fez liderança e gestão de produtos na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, é professor de disciplinas relativas às áreas da área digital, estratégia de conteúdo, negócio e produção na GV, no INSPER, na FAP e na Casper Libero e também aqui no Mackenzie. Então, acho que ficam 25 minutos para cada um expor. Depois a gente faz um bate-papo geral. Começo com a Stephanie, então, né? É isso? Tá bom? Seja bem-vinda, Stephanie. Obrigada. Fala de pé? Fala sentada? Como você quiser. Você quer? Sem o microfone, você vai ficar aí no... Ligou, hein? Eu não sei, que prefere que fale sentado ou... Ah, tá. Foi? Tá. Vou ficar aqui, aí eu vou passando os slides. Deixa eu sentar aqui. Bom, pessoal, bom dia. Professor Vanderlei, obrigada. Professor Ranieri, obrigada. E é muito legal rever os professores que a gente teve aula, conhecer outros que a gente não conhecia. Enfim, já sentei aí do lado de vocês, já tive que acordar cedo, já tive que vir fazer a faculdade à tarde, achar um jeito de juntar estágio e fechar conta e dar conta de fazer todas as disciplinas, e tenho TCC, e eu não sei o que eu quero fazer no meu futuro. Sim, já estive do lado de vocês. E continuo dizendo que a vida não é muito simples, não, tá? Depois que acaba isso aqui. Aliás, aproveitem, que às vezes a gente sente falta depois. Enfim, pessoal, eu tentei trazer aqui algumas coisas mais atuais. A minha carreira, eu comecei ali, como o professor Vanderlei disse, na TV Globo. Antes eu tinha trabalhei
trabalhado em outros veículos menores. Aí eu entrei como estagiária na Globo e fiquei até 2020. E aí eu fiz uma meia transição de carreira, que é sair do dia a dia de um broadcast, de um lugar, enfim, um canhão ali, que é a TV Globo, e que fala para todos os públicos, e fui para a XP Investimentos, trabalhar no Infomoney, que é o maior site de notícias de investimentos e economia do país. Trabalhar na área de vídeos e podcasts. Então, comecei ali cuidando de vídeos e podcasts, tentando estruturar ali uma área que já existia, mas era muito pequenininha. Foi bem no começo da pandemia, então, imaginem, além do desafio todo de você construir um projeto de áudio e vídeo quando as pessoas todas estão em casa e você não sabe se no dia seguinte você vai voltar para outro escritório. Enfim, começamos pensando assim, não, vamos fazer um projeto de 1 mês aqui remoto, depois a gente vê o que faz. Corta, ficamos 2 anos e pouco em casa. Então, assim, teve todo esse desafio no meio do caminho. Além do tema, claro que, né, enfim, é um jornalismo mais especializado do que o Fantástico era, que era muito amplo. Enfim, tinha semana que eu falava de cabelo, tinha semana que, sei lá, eu estava falando do Elon Musk, semana que eu estava falando de sertanejo, semana que a gente estava falando de Coreia do Norte. Então, ali era um jeito muito mais direto ao ponto de assuntos, mas com uma linguagem muito diferente. E aí, falando um pouquinho dessa transição para chegar onde eu quero falar aqui para vocês hoje, acho que é se adaptar ao mundo digital. O Rafael é super acostumado, está dentro desse mundo digital, mas para quem vem de TV é um mundo muito diferente. Muito, muito, muito diferente. E você ser o executor do conteúdo é muito diferente de você ser o consumidor do conteúdo. Apesar de você, claro, usar os seus feelings e seus conhecimentos para isso, não é a mesma coisa você pensar nas estratégias e como você vai chegar lá. E ainda mais no meu caso, que era a economia. Economia e finanças e investimentos, que economia é muito além do tipo quanto está a taxa Selic. Então, a gente falava de investimentos assim, o que é um fundo imobiliário? O IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, e a gente falava de IBOV e B3, e aí você vai descobrindo um mundo muito além disso, né? Que, enfim, só na prática, gente, assim, só na prática ou fazendo cursos muito especializados que você sabe disso antes. Enfim, tudo isso para dizer que a gente precisa entender o ambiente digital, e ele é um ambiente em transição. O que eu estou falando hoje, talvez daqui 6 meses já não valha tanto, então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Além da gente ser um grande consumidor, a gente entender como esse ambiente está se comportando no mundo, no Brasil, enfim. E agora, o que eu quero começar a trazer para vocês é um estudo. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente os professores sim, mas, enfim, isso eu recomendo para todo mundo que trabalha com conteúdo digital, que é o anuário da Reuters, do Instituto de Digital News da Reuters. Eles fazem pesquisas em 46 países, de todos os continentes, inclusive. Eu só vou virar aqui para eu conseguir ir me acompanhando. Eles fazem em 46 países, enfim. E aí, qual que é o foco principal? Você olhar ali o comportamento do consumo de notícias. E isso é feito com parceiros, jornalistas parceiros do mundo inteiro, e isso dá uma visão ampla. E como ele é anual, ele está sempre, se vocês olharem, assim, tem desde 2018, e ele está sempre em constante mudança. E eu acho que isso pode ser um grande feeling, isso sempre nos ajudou a entender um pouquinho do... eu acho que está sendo isso, mas aí quando você lê que realmente, poxa, isso é realmente assim, ou que o Brasil é fora da curva de um gráfico ou outro por uma questão, a gente começa a entender um pouquinho também no nosso comportamento e entender um pouco também de como a gente pode criar esses conteúdos de forma mais estratégica. Eu não vou ficar lendo todos os slides, quem quiser depois eu posso mandar a apresentação, e no site deles eles têm um reporte completo de 150 páginas, que, assim, vocês podem ir olhar ali a fundo o que vocês acham mais legal. Eu quero ir mais para coisas, insights interessantes do ano passado. Sai mais ou menos em junho, tá, pessoal? Então, assim, ano passado a gente conseguiu ver que o líder ainda de consumo entre 18 e 24 anos, que eu imagino que seja a grande faixa etária aqui dos estudantes, é o Instagram, né, ainda.
utilizado por 60% dos jovens nessa faixa etária. Só que ele não cresceu tanto desde 2019. Ele é um crescimento menos exponencial. O Facebook está cada vez mais despencando, enfim, até pela todas as questões de consumo de notícia ali dentro, de gestão do que pode ou não pode, enfim, desde as eleições americanas lá atrás, que eles começaram a olhar mais essa gestão de conteúdos. Esse consumo de notícias vem caindo. O TikTok aumentou de 5% para 38%. Então, assim, é uma mídia que está bombando para os jovens. E aí, 1/4 ainda dos entrevistados usa o Google para se informar. Só que todo mundo sabe hoje que o TikTok virou o grande buscador dos jovens. Ninguém mais sabe o que é. Ninguém busca no Google, na galera jovem. Enfim, eu acho que isso vai ditando um comportamento importante. Bom, aqui está Twitter, tá, gente? Mas, enfim, vocês sabem, X atualmente. Quem está no Twitter olha mais para política e economia e podemos ver pelas últimas notícias que realmente política virou ali o centro do debate. TikTok, Instagram e Facebook são usados mais para ser fã, mais divertidos, mais leves. Mas eu quis trazer um exemplo que eu vi semana passada, que eu achei muito legal e enfim, eu acho que é a prova de que a gente pode juntar um pouquinho das duas coisas. Dá para ser fã e dá para ter conteúdo. É uma menina de 23 anos, se não me engano, americana. Estava fazendo faculdade em Colômbia. E ela disse que um dia descobriu que ela não sabia nada do mundo. Que ela só sabia do que ela estudava e ela não sabia nada do que se passava na humanidade, além da bolha dela. Aí ela resolveu começar a comprar jornais. Jornais físicos. Esses aqui, assim, papel. E ela começou a ler jornais de papel no TikTok. E ela começou a viralizar no TikTok. Ela tem, acho que, 4, 5 milhões de likes nos vídeos dela. E ela literalmente pega uma notícia por dia e lê. Ela lê o Wall Street Journal, ela lê New York Times. E é um jeito de você trazer essa galera que está ali dentro e não está consumindo notícia, que não vai ligar uma TV, que não vai ficar acessando todos os portais e sites e ler todas as notícias, ou ligar um rádio, digamos assim, mídias tradicionais, muito menos comprar um papel. E vai consumir conteúdo bom, conteúdo de qualidade. Então, assim, é possível a gente trazer isso. Eu não vou dar o vídeo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Depois está ali o @ dela no final. E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante é mostrar o quanto que o mercado de vídeo ele tem sido crescente. Assim, né? Se a gente olha no Instagram, e aí o Rafael pode trazer até outros insights do Cartola, enfim, dos outros conteúdos que são produzidos, cada vez menos, e isso é feeling também, tá, pessoal? Tem uma parte de dados ali, de reportagem, de estudo, mas também tem uma coisa de percepção, de conversa com colegas dos meus trabalhos e tudo mais, de que, cara, post estático não rende. E o que é render? É engajar. O que é engajar? Dar like, ter compartilhamento, ter comentário, e não comentários de bot, comentários relevantes, comentários interessantes. Ao contrário dos vídeos, que o vídeo é o que performa hoje em dia. E aí tem uma questão ali que eles falam, né, que é o problema de a gente, assim, ser dependente de plataforma de conteúdo. Então, você depende de alguém para você colocar seu conteúdo ali dentro. É diferente do que era, sei lá, antigamente. Você vai lá, cria o seu próprio veículo, seja ele pequeno ou grande, e você usa aquilo para você se manifestar. Hoje em dia, para as pessoas conseguirem ter essa rede, elas dependem da internet. E elas dependem de plataformas. Então, assim, por um lado é ótimo, porque é um canhão que você atinge muitas pessoas. Por outro lado, você fica dependente delas. Então, assim, eu vou falar disso um pouquinho ali na frente. E a questão da monetização também, né? Enfim, gente, o Rafael vai falar melhor de negócios, mas eu quero mostrar para vocês que, assim, abram a cabeça e entendam que qualquer coisa que vocês forem fazer vai ser uma empresa. Pode ser a sua produtora, ela vai ser uma empresa. Vocês precisam fazer o negócio dar certo. Então, assim, é um pouco de utopia achar que eu vou fazer só um texto, colocar ali, é isso, eu vou viver disso. Que lindo, adoraria ser um Moreira Salles e viver disso tranquilamente, sem me preocupar com o boleto no fim do mês. Mas, claramente, todo mundo, até ele, tem que fazer o negócio dele dar certo. Então, assim, tenham cabeça aberta de entender que, assim, o conteúdo tem que ser legal? Óbvio que tem, mas não adianta nada a gente querer falar para
3 pessoas e o que isso vai mudar? Então, assim, tenham essa cabeça aberta. No Brasil, aí é que eu acho que é interessante esse estudo, né? A gente acha que tudo no Brasil é igual a todos os lugares do mundo, e pelo contrário, não é. O Brasil ainda... É claro que a TV segue caindo, enfim, a TV como veículo segue caindo, mas é muito diferente ainda se você olhar para países nórdicos ou Estados Unidos, em que a internet e a conexão ainda já é muito grande. Então, muitas vezes a gente acha assim, porque eles estão fazendo lá, a gente tem que fazer igual. Não, vamos entender que público a gente tem aqui, para onde a gente está querendo falar. O que a gente quer atingir com isso? O Brasil ainda não é um país 100% conectado. Ele é conectado com o WhatsApp, mas ele não é conectado com todas as redes, com qualidade, que suporte grandes vídeos e tudo mais. Então, assim, esse é um ponto que eu acho que é interessante também do estudo. E aí eu vou falar um pouquinho de mão na massa aqui, para não tomar muito tempo de vocês. Cara, assim, isso é um pouquinho do que eu fazia e, assim, não existe uma receita de bolo, mas primeiro, dados, importante. Excel é um saco, sim. Gente, não estou falando que Excel é legal. Quem fez jornalismo não ama Excel. Eu tenho certeza, poucos amam Excel no jornalismo. Mas, assim, eu falei isso até para o professor Vanderlei e para o Ranieri no dia que eu fui almoçar com eles. Tinha que ter uma disciplina de ensinar Excel na faculdade. Porque, assim, você vai nos lugares, as pessoas falam, faz aí um Excel disso, faz uma tabela daquilo. Ou, tudo é baseado em dado hoje, gente. Eu vou extrair o Analytics do YouTube, ele me manda uma tabela de dados. Eu preciso entender como eu leio aquilo, como eu filtro aquilo. Então, assim, abram a cabeça para isso. Isso é muito importante. Não estou falando que eu amo, tá? Mas precisa fazer isso. E, a partir dos dados, entender quem são seus públicos, para quem vocês querem falar, ou para quem vocês já estão falando, para onde vocês querem ir com isso. Acho que compreender o perfil é muito importante. Então, por exemplo, no Infomani, que era o lugar que eu trabalhava e a gente olhava muito isso, a gente viu uma diferença absurda do perfil do público do YouTube, do canal, para o perfil do público do Instagram do canal. Era assim, a idade era diferente. Majoritariamente é um assunto masculino, infelizmente, finanças e investimentos. Ainda é um assunto que, assim, massacra homem versus mulher. Mas você consegue entender onde está seu público, o horário que eles estão ali dentro. O Analytics do YouTube, para quem não está familiarizado, dá muita informação, gente. Assim, é um negócio que, assim, você consegue ver os estados que as pessoas estão, quanto tempo elas estão, o horário que os seus seguidores estão mais dentro do YouTube, que seria um bom horário para você publicar conteúdos. Então, assim, tem muita coisa. Isso tudo é dado. Então, assim, entendam o dado não só como aquele número boring, mas com aquele olhar de, eu preciso disso para saber para onde eu estou indo. Que antigamente não existia. Então, eu conheço uma pessoa que trabalhava comigo e falava assim, antigamente a gente fazia jornalismo assim, eu acho legal essa matéria, meu colega acha legal essa matéria, a gente acha que é relevante essa matéria, vamos fazer essa matéria. Muitas vezes é porque a gente realmente acha relevante e é legal, mas será que o público que está me consumindo está interessado naquilo? Será que a gente é o lugar certo de fazer isso? Então, assim, eu acho que precisa ter essa cabeça e, usando os dados, entendendo seu público, o perfil que você está ali e para onde você quer atingir, que você vai conseguir ter um sucesso maior. É uma receita de bolo? Não. Mas é um grande caminho para começar. Monetização. Não vou entrar muito nesse ponto, mas, cara, saiba entender como você rentabiliza. E rentabiliza não necessariamente significa trazer dinheiro, cash para a mesa. Mas, poxa, meu objetivo é rentabilizar trazendo mais audiência e aí o time comercial vai conseguir vender produtos ali dentro. Ou, vou criar uma plataforma tão relevante de credibilidade que marcas vão querer estar perto da gente para a gente poder fazer conteúdos interessantes. E aí que eu falo do patrocínio de conteúdo versus do conteúdo patrocinado. Que isso é uma coisa que a gente tem falado muito, que é empresas quererem patrocinar, você falar daquele setor, daquela área, e não necessariamente ser um publi daquilo, não é um branded content. A Cristal me contratou e eu tenho que dizer que é a melhor água com gás do mundo. Não, a Cristal quer que a gente fique falando sobre o setor de águas. E aí tanto faz eu falar com a Cristal, com a Minalba, com a Perrier, etc. Esse tipo de conteúdo cada vez mais traz gente para dentro.
Porque é um jeito de você monetizar com independência. Você vai falar sobre aquele assunto, então eu vou trazer um exemplo. No Infomoney foi criada uma editoria de seguros. Seguro de casa, seguro de coisa que você nem imagina que existe. Seguro para a pata do cavalo. Sério, existe. Só que assim, isso era patrocinado como? Por empresas de seguradoras que compravam cotas que queriam que aquele conteúdo existisse para atrair mais gente para aquele setor. Seja para consumir notícias, seja para investir, seja para ser um cliente em potencial de tantas áreas que as pessoas nem conhecem. E assim, você não precisava falar daquelas empresas. Pelo contrário, você falava de todas as outras empresas. Mas você tinha ali um setor sendo coberto. Esse é o conteúdo de jornalismo com patrocínio. O outro é aquele que a gente sempre conhece, conteúdo patrocinado, aquele que você vai ser contratado por uma marca e, enfim, você vai fazer um comercial, basicamente, em formato de jornalismo. E sempre é importante deixar claro que aquilo é patrocinado. E aí, por exemplo, leads. Leads, o que são os leads? Né? São aqueles e-mails para a base, aí o Rafael sabe muito melhor que eu, de produtos. Mas que, assim, isso pode ser uma monetização. Pô, estou trabalhando para um lugar que eu vou fazer um jogo com eles. A gente cria, sei lá, um conteúdo com newsletter e toda a base vai para aqueles caras. E aqueles caras vão monetizar, mas eles pagam a gente para conseguir aqueles leads. Então, assim, eu estou rentabilizando? Estou, de tantas formas diferentes, mas eu estou fazendo aquele conteúdo ser útil também, não só do ponto de vista de credibilidade, audiência e tal, mas transformando ele num negócio. E aí eu vou deixar para o Rafael falar disso melhor. Bom, vídeos curtos é o que bomba hoje, mas é o que não bombava há 3 anos. Então, assim, saibam sempre o que está bombando, vejam o que está bombando. Vocês são a galera do futuro e eu não estou sendo piegas aqui, é verdade. Vocês estão vendo o que está vindo. Minha geração não tinha nem um quinto do que tem isso aqui. E já está tudo diferente. Talvez, daqui 3 anos, vocês venham aqui e falem com alunos novos que saibam de coisas que vocês não saibam. Então, assim, sempre se atualizem. Eu acho que isso é muito importante. Cara, aqui eu trouxe algumas coisinhas práticas que a gente sempre usa, as receitas de bolo, né? Então, assim, não usa vinheta no seu vídeo, porque o cara que está lá, e você sabe muito bem, não vai ter paciência de ver uma vinheta. Ele quer ver logo a informação. 5 segundos é o que vai pegar o cara. Fazer legenda nos vídeos curtos, porque as pessoas muitas vezes veem o vídeo sem ouvir. Então, assim, estão no metrô, estão sem fone, ou estão na sala de aula e estão olhando o vídeo. E isso é uma coisa. YouTube trabalha com SEO, gente. Engenharia de buscas. Entendam quais são as palavras-chave para aquilo funcionar melhor. Tem milhões de ferramentas gratuitas e não gratuitas ali para isso. Então, assim, entendam a plataforma que vocês estão para trazer aquilo de uma maneira relevante. E aí, assim, para ir fechando aqui, acho que, e usando o exemplo que foi a minha vivência dos últimos 4 anos, falar de economia e investimentos é um negócio muito difícil. Muito difícil. Não é simples. Porque sempre tem o limiar de, tipo, eu estou fazendo isso para pessoas que não entendem nada. Aí quem entende acha aquele conteúdo estúpido, do ponto de vista de não está me agregando em nada, é muito raso. Se eu falar difícil, ninguém vai entender. Qual que é o limiar, né, entre um e outro? E aí eu acho que está a beleza das plataformas. É você contar a mesma história de jeitos diferentes. A gente fazia conteúdo, por exemplo, de imposto de renda no site de uma maneira extremamente mais complexa, usando fontes, pessoas, falando de investimentos. Como que você declara que você teve lucro nas debêntures do ano passado, quanto que vai incidir de imposto nisso é uma coisa, beleza. Você vai para o Instagram, eu vou falar disso? Não, não vou. As pessoas que estão no Instagram não querem saber como você declara debêntures. Se você quiser saber isso, você vai procurar de outras formas. No Instagram, eu vou contar que você precisa fazer o imposto de renda, senão você está lascado. E aí a gente criava um conteúdo. No TikTok, um outro conteúdo. Mas no YouTube, o que eu fazia? Tutorial. A gente abria e gravava as telas explicando passo por passo como você declara fundos imobiliários, como você declara ações, como você... Então, assim, eu estou falando de imposto de renda no fim do dia, mas eu estou falando de imposto de renda para aquele público. Eu não estou falando para o público em geral. Então, assim, acho que é importante a gente entender para onde vocês estão falando. E, assim, 2 dicas. Problemas que eu já passei.
nunca se baseie numa rede só para você fazer toda a sua estratégia 100%, porque não é uma rede que você é dono. Você não é dono daquilo. Se amanhã muda o algoritmo, você está lascado. Você não entrega mais, o algoritmo não te entrega, ou eles decidem que amanhã não podem mais falar de tal tema, não entrega, acabou. Então, assim, criem estratégias para serem multiplataformas. Eu acho que, assim, claro que você sempre vai ter o seu carro-chefe, óbvio. Mas acho que pensar um pouquinho além disso. Não precisa estar em todos os lugares, mas acho que ser dependente de um só lugar é muito complicado. E não seja dependente de um rosto só. Assim, um influenciador, um apresentador. Porque essas pessoas são pessoas, gente. Se a gente tem a nossa carreira, essas pessoas também. É claro que é um win-win, a gente ganha, eles ganham. A gente pode fazer a pessoa ser maior, se a pessoa não era tão conhecida, ou a pessoa tão conhecida, se a plataforma maior. Tá, e se ela for embora amanhã? E aí? Então, assim, é sempre bom ter opções. Não estou falando que tem que ter 5, tem que ter identidade. Mas a identidade não pode depender 100% de um rosto. Senão a gente se complica. Para terminar, assim, acho que os grandes pilares são, então, use os dados do Analytics, entenda a sua audiência, descubra formatos e crie formatos. Por que não? Né? Pensem, por que não o seu formato pode virar uma trend? Use as trends que já existem para você alcançar mais rápido hoje em dia. Entenda as suas metas. Né? Acho que isso é assim, entenda e crie as suas metas. Assim, por que eu estou fazendo aquilo? Para que eu estou fazendo aquilo? Por quem eu estou fazendo aquilo? E o que eu quero com aquilo? Acho que a gente discutia isso muito. Assim, acho que todos os lugares que eu já trabalhei, o Infomoney ali, e agora no outro projeto que eu estou tocando cara, a gente está fazendo isso para quê? Para quem? O formato que a gente criou, qual que é o objetivo disso? Ah, não, a gente quer fazer isso porque a gente quer atingir público C-level. Beleza, eu vou falar numa linguagem do público que é C-level, CEO, CFO, CMO. Ah, tá, mas, cara, quantos C-levels tem no Brasil versus quantas pessoas, entre aspas, que não são Cs, estão no Brasil? Putz, muita diferença. Tá, então, beleza, vamos combinar que a audiência não é o nosso foco. A gente quer credibilidade. Beleza, tá tudo bem. O que é certo, o que tá combinado. Esse é o jogo. Então, assim, entendam quais são as suas metas, seus objetivos e por que vocês estão fazendo aquilo. E tenha sempre uma meta grande, um sonho grande. Aquele objetivo assim, cara, se isso tudo der muito mais que certo, eu quero que isso aqui faça tal coisa. Cara, seguia por aquilo, mas tenha o pé no chão. E aí eu acho que para terminar cara, criem, ousem. Assim, a gente é jornalista. A gente tem tanto lugar que a gente pode trabalhar, tantas formas diferentes para trabalhar, que eu acho que quando eu estava na faculdade, assim, a gente às vezes fica tão assim obcecado em, eu quero trabalhar naquele lugar, eu quero fazer aquela coisa. Gente, eu garanto que a Stephanie de 2009 não tinha ideia que ela ia estar fazendo o que ela está fazendo hoje em dia. Então, assim, é legal ter objetivos e sonhos, corram atrás deles, mas também abram a cabeça e se permitam viver a vida além daquela. Assim. Então, acho que é isso que eu queria trazer. E aí terminar com a frase da Kelsey, que é essa menininha que eu trouxe aí, que eu achei muito legal. Que ela falou um pouquinho, essa aspas que eu achei muito legal, que ela fala que tem que ir além de ler, né? Acho que é ter pensamento crítico. Então, o jornalismo está aí para ter pensamento crítico e a gente entender o que está acontecendo e fazer diferença num mundo tão necessário hoje em dia, que é um mundo aberto e com democracia nesse momento tão complexo. Acho que é isso. Tentei falar rápido. Não sei se deu tempo. O seu está aqui, né? Obrigado, Stephanie. Passar para o Rafael. Eu estou ouvindo aqui a Stephanie falar, professor André Santoro. Chega a uma conclusão, eu estou velho. Você concorda, né? Oi, gente. Bom dia. Obrigado, Paulo, Vanderlei, pelo convite. É sempre bom estar aqui. E sempre, quando eu venho aqui, eu sempre gosto de valorizar os professores que estão aqui, né? Porque quando eu entrei aqui, o iPhone tinha 1 ano de vida, o Orkut tinha 4 anos, o Facebook tinha 4 anos, então façam as contas. E aí vocês vão saber, e tem pelo menos 4 professores aqui que foram meus professores. Então, acho que um dos maiores valores da instituição é a permanência do corpo docente, né? Então, se há permanência e depois de tanto tempo,
14 anos depois de formado, e eles ainda estão aqui com os mesmos rostos, dando praticamente as mesmas aulas. Isso é muito bom para a faculdade e eu fico muito feliz e muito contente de revê-los. Entrei no jornalismo por causa de coisas muito óbvias de alguns de vocês que estão usando camisas de futebol. Quis ser jogador de futebol, joguei no Palmeiras 1 ano e 2 meses na base. O máximo que eu consegui foi enfrentar Daniel Carvalho, Diego, que mostra também o quanto eu sou velho. Mas não consegui. Jogaria na Ferroviária, provavelmente, mas jogo futebol até hoje. Vanderlei já jogou bola comigo. Não sei se ainda joga, mas já jogou bola comigo. Jogo bola aos sábados no Autódromo de Interlagos, ali para trás. Futebol amador, várzea, quem quiser depois só falar. Mas, paralelamente, dou aulas, inclusive dando aula aqui com a coordenação do professor Norberto no MBA de Entretenimento e Mídia. E dando aula em outras instituições além da Globo. Tá? Meu objetivo aqui é mais provocá-los. Eu vou falar de uma coisa que pouco se fala na faculdade, que é modelo de negócio. Que eu acho que é uma das deficiências, acho que, acadêmicas que nós temos, porque quando nos formamos jornalista, a gente precisa entender como é que a empresa ganha dinheiro, porque jornalismo bom custa caro. E está cada vez mais raro ter jornalismo bom. E para que tenha jornalismo bom, a gente tem que ter dinheiro. Tá. E aí, para a gente começar, eu acho que a gente pode falar sobre um problema. E eu sempre olho, ou tento olhar, a ideia do problema como oportunidade. Tá? Qual que é o problema? Conteúdo infinito. Por todos os lados por onde você passa, existe conteúdo. E ao ter conteúdo infinito, a gente tem um problema, que é o próximo item. É o tempo. O nosso tempo é finito. A gente precisa fazer escolhas. E as nossas escolhas estão cada vez mais fragmentadas. Por que vocês escolheram estar aqui? Por que vocês escolheram fazer jornalismo? Por que vocês escolhem assistir a um jogo indeterminado do outro? Por que vocês escolhem dedicar parte do seu tempo a assistir séries ou assistir a jogos? O nosso tempo está cada vez mais fragmentado. Então, na época que nós estudávamos aqui, raramente a gente mexia no celular porque a gente não tinha divisão de atenção para essas plataformas. TikTok não existia, WhatsApp não existia, era MySpace, Facebook, o Twitter tinha 1 ano de vida, o Twitter é de 2007, me formei em 2008 aqui. Então, a nossa divisão de tempo, a nossa divisão de atenção, ela era menor. E aí a gente tem uma concorrência muito maior. E a gente precisa chegar à primeira clara, grande conclusão que o tempo é a nossa maior moeda. E diante de tantas coisas que a gente faz, a gente precisa entender como é que a gente vai dividir o nosso tempo. E por isso que, às vezes, a gente tem uma crise no jornalismo. Porque, às vezes, as pessoas não estão mais interessadas no jornalismo. E cabe a nós transformarmos esse problema em oportunidade, que é como fazer com que a sociedade esteja preparada e interessada para o que a gente quer falar. E aí a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer para todos nós, independentemente de qual área quisermos, é: por que você quer produzir conteúdo? E aí, toda vez que eu falo em sala de aula, geralmente é a minha primeira aula em cursos em que eu falo de estratégia de conteúdo, eu gosto sempre de pensar na seguinte premissa: quem assina aqui um serviço de streaming de vídeo, levanta a mão. Netflix, Amazon Prime, Globoplay. E se olhem o quanto vocês levantem as mãos. Quem assina aqui um serviço de música? Um Spotify, um Amazon Music. E quem assina um produto jornalístico? Olha como as mãos são menores. É porque tem alguma coisa errada. É porque a gente não enxerga valor. Ah, mas o conteúdo é gratuito. Mas se o conteúdo é gratuito, quem banca o jornalismo? Publicidade não banca o jornalismo. Existem 2 empresas hoje no país que quase têm 50% da receita da publicidade digital. Google e Meta. Google e Meta não fazem jornalismo. Aliás, buscam esconder cada vez mais o jornalismo. A Meta, principalmente com o Facebook, mais recentemente,
demitiu boa parte da área relativa a jornalismo dentro do Facebook, que era News, porque simplesmente não concorda com regras regulatórias de um país, que é o que está acontecendo exatamente com Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal. Quem é maior? Um executivo altamente controverso que fala sobre liberdade absoluta, mas na China, onde são produzidos os carros dele, Tesla, não há liberdade absoluta e ele nunca falou da China. É um pouco estranho. Então a gente precisa entender quais são os interesses dele. E por... Oi? Nem na Arábia Saudita. Nem na Arábia Saudita, onde parte do dinheiro que financia Elon Musk ajuda ele a ser um dos 3 homens mais ricos do mundo. A gente precisa tomar bastante cuidado com o discurso. Então, quando a gente se olha em relação a esse tipo de pergunta sobre o quanto você assina um produto jornalístico, é porque a gente tem um problema na sociedade. E a sociedade não enxerga mais valor no jornalismo. E aí entra a questão da oportunidade. E eu sempre vou trazer perguntas, porque eu não tenho respostas. Se tivesse respostas, eu mesmo estaria fazendo. Mas, se você produz conteúdo, como é que você influencia ou quer influenciar as pessoas com o seu conteúdo? Mais uma vez, voltando ao slide anterior. Por que você quer produzir conteúdo? Não produza conteúdo à toa. Conteúdo infinito. Acessem o YouTube. Façam uma busca por qualquer tema. Você vai encontrar conteúdos infinitos. Para mim, essa é a pergunta mais importante de todas. E eu acho que, a partir de agora, toda vez que a gente for fazer uma produção de conteúdo, a gente tem que se questionar. Que é, se eu paro de produzir esse conteúdo, alguém vai sentir falta? Se ninguém vai sentir falta, quer dizer que o seu conteúdo está errado. Ou se alguém sente, a gente precisa entender por que sente. Mais uma vez, produção de conteúdo em massa, em escala, só torna o conteúdo commodity. Só torna o conteúdo igual para todo mundo. E aí a gente chega à conclusão que a gente não tem valor. Mais uma vez, por que você assina Netflix ou Amazon Prime? É porque você enxergou valor nessa assinatura. E no momento que você produz conteúdo, você precisa entender o valor que você está levando às pessoas. E aí, o exemplo mais interessante que eu trago aqui é o da Apple, na rede X. Acessem depois o perfil da Apple no Twitter ou no X. Ele é seguido por quase 9 milhões de pessoas e não tem conteúdo produzido. E aí a pergunta que eu faço é, a Apple precisa mesmo produzir conteúdo no Twitter para vender mais MacBooks, iPhones, AirPods, Apple TV Plus? Só aí a Apple já economizou dinheiro. Eficiência operacional é a palavra da moda para todas as Big Techs nesse momento. Cortem custos para obter mais lucro. Mas nesse caso, é visão estratégica. Não tem valor ter conteúdo da Apple ali. Ao produzir conteúdo, eles vão vender mais iPods? Eles vão vender mais iPhones? Eles vão vender mais MacBooks? Talvez não. E aí, eles se perguntam, vale a pena produzir conteúdo no Twitter ou no X? A resposta pode ser negativa. E aí, qual que eu acho que é o futuro do conteúdo, que para mim está muito claro. E aí, isso acho que abre uma ponte e um caminho para muita gente que gosta de segmento. Nicho. Teve um caso, acho que a Stephanie estava na Globo nessa época também, junto comigo, que me chamou bastante atenção e que eu também sempre tento levar nas nossas conversas, que foi a morte do Cristiano Araújo, aquele cantor sertanejo. Foi num acidente de carro, eu só não lembro em qual ano, mas a Globo fez uma mudança muito profunda e drástica durante essa cobertura, que foi, mudou a programação toda para acompanhar a cobertura do caso. E por que ela mudou toda a cobertura? Não exibiu o Globo Esporte naquele dia, Trali ficou durante muitas horas ao vivo, porque ali é a clara definição de nicho. Muitos se questionavam quem era o Cristiano Araújo,
Mas se tocava 1, 2 ou 3 músicas, talvez as pessoas conhecessem. E aí que começa a definição de nicho, e eu acho que aí a internet quebra um pouco a premissa do que é sucesso e do que é nicho. E acho que a definição de nicho é conhecido por milhões, exceto os muitos. Ou conhecido por muitos, exceto milhões. Se a gente for acessar os 10 vídeos hoje mais populares do YouTube, provavelmente 6 deles vão ser de funk. E provavelmente 6 deles eu confesso que eu não conheço. Mas tem várias outras milhões de pessoas que conhecem. E aí a chave para o caminho do sucesso hoje do conteúdo é o nicho. Em vez de falar sobre eSports, por que não falar sobre Counter-Strike Global Offensive, ou CS2? Ou, eu gosto da Espanha ou da Itália, por que não fazer um conteúdo só relativo à Espanha, só relativo à Itália? Corintianos acessam provavelmente o meu timão. Isso é a definição de nicho. É um jornalismo bom? É uma outra história. A gente pode discutir. Mas encontraram um nicho, em vez de ter um produto jornalístico que fale cada um desses times. E aí as perguntas que você tem para fazer sobre nicho são: qual que é o tamanho do mercado que você deseja produzir conteúdo? Ainda mais para uma lógica de negócio, tem um acrônimo chamado TAM, que não é TAM de linhas aéreas, mas é Total Addressable Market, né? Que é o tamanho do mercado que existe para o seu assunto. Você pode digitar no ChatGPT que provavelmente você vai ter a resposta. A segunda resposta você não tem no ChatGPT, só você tem, que é qual é o seu valor. O que faz você ser diferente? O que faz você acessar o Google e não o Bing? Ali está a resposta de mensagem de valor. E por fim, a última questão, que eu acho que é a mais representativa, e que se você tem uma ideia ou se você tem um conteúdo que não é reproduzível, é porque você tem que fazê-lo, que é: o que você faz que ninguém consegue fazer? E aí eu entro sempre tento trazer empresas de tecnologia, porque se você olhar hoje as 10 empresas maiores de mercado, as 5 ou 6 primeiras, 5 são Big Techs e uma só é uma intrometida lá, que é a dona da Louis Vuitton e da Tiffany, que está entre ou o primeiro e o segundo. Mas todas as outras são Amazon, Alphabet, que é Google, Meta, que é Facebook, Nvidia, que com IA vai saltar e provavelmente vai ser a primeira, e Apple. Então, dentro desse ambiente do não reproduzível, eu sempre gosto de trazer o exemplo do Google. O que o Google faz que ninguém faz? E aí todo mundo começa a falar popularidade, alcance, sucesso. Não. E aí eu sempre mudo a pergunta. O que a Coca-Cola tem que nenhum outro refrigerante tem? E aí as pessoas começam a entender. A fórmula. Tenta reproduzir a Coca na sua casa. É muito difícil. Ou ela fica não igual. Bate na porta da Coca e vê se ela compartilha a fórmula. Ela não vai compartilhar. Por quê? Ela consegue fazer algo que ninguém consegue fazer. E aí, traduzindo isso para o Google, é o algoritmo. O algoritmo que o Google fornece neste momento, a gente não pode falar daqui a alguns anos em função da IA, faz com que você pesquise no Google e não no Bing. Porque você se sente mais confortável ao obter as respostas que estão ali fornecidas. E aí você vai entender por que você assina a HBO por causa de Game of Thrones e não Netflix por causa de qualquer outra série. Valor. Valor. Não valor financeiro, mas valor sobre o conteúdo que você produz. E aí, um caminho que eu acho que vale tentar, e em 2005, quando eu estava aqui, eu tentei, deu muito certo, que era o blog, é hoje newsletter. Tá? Eu acho que é um caminho muito próspero. Eu ia começar a minha há 4 anos com o Thiago Leifert, que me encheu o saco para fazer, aí ele fez antes. Eu falei, cara, eu não posso fazer por contrato na Globo. Mas aí eu li meu contrato direitinho, eu falei, não, agora eu posso fazer. E comecei a minha há 3 meses só. E estou adorando. Eu acho que é um caminho maravilhoso. E por que newsletter? A Stephanie tocou num ponto muito importante. Quando você produz conteúdo para rede social, você tem seus milhares de seguidores. Mas a gente não pode esquecer que aqueles milhares de seguidores não são seus. Tá? E uma outra coisa, indo para uma questão lógica de negócio. É importante ter muitos seguidores? É.
Mas se eu quiser comprar esse prédio aqui do Mackenzie por 1 milhão de seguidores, eles vão rir da minha cara. 1 milhão de seguidores não é X milhões de reais. Não pensem na métrica de vaidade. Não pensem na métrica que às vezes não representa absolutamente nada. Então, a newsletter tem uma questão muito interessante que é: o público é seu. Você sabe quem é a pessoa. Você sabe qual é o e-mail da pessoa. E você consegue transportar isso para qualquer lugar. Você não transporta os seus seguidores do TikTok para o Instagram. Eles ficam por lá. Então, hoje, o caminho de sucesso dos jornalistas americanos é deixar o New York Times, o Wall Street Journal, a The Athletic e criar uma newsletter própria. E eles estão ganhando bastante dinheiro com isso. Onde? Substack. Substack é S-U-B-S-T-A-C-K. É onde eu também tenho a minha plataforma. E por que lá? Porque lá existe uma versão de newsletter paga. As pessoas pagam para consumir conteúdo. E esse conteúdo não é reproduzível. E, consequentemente, você enxerga valor. E, ao ter valor, você consegue construir a sua própria marca. E para que você tenha noção se vale a pena ter uma newsletter como teste, eu criei o blog no primeiro ano de faculdade aqui. Tenho blog há 19 anos. Graças ao blog que eu construí aqui, eu acho que eu abri portas para trabalhar na Veja, para depois trabalhar na Globo. E eu sempre pensei sobre a ótica de negócio, para que eu construísse minha marca diante de um modelo de negócio. Porque, mais uma vez, sem o modelo de negócio, eu não paro de pé. E para quem está pensando em construir um produto jornalístico ou um produto de conteúdo, e com o campo da newsletter, 3 perguntas claras. Se o seu assunto é muito segmentado, se você tem qualidade de conteúdo, e qualidade é uma questão subjetiva, mas aí qualidade entra na questão de oferta de valor, e se você consegue hierarquizá-los como ordem prioritária. Um jornal hierarquiza as questões. Então, o que acontece no mercado do exterior que está muito interessante? O Washington Post, que eu acho que é uma das referências boas do jornalismo, eles têm um podcast que é transformado em newsletter e vice-versa, que é o The Seven, que são, em 7 minutos, os 7 principais assuntos do dia. Você pode consumir por leitura, ou você pode consumir por áudio. É um momento que você não sabe se é uma newsletter ou se é um podcast. E aí eu queria entrar para fechar esses minutos finais, falar sobre o que está acontecendo com as redes sociais, né? Eu dei uma palestra recentemente sobre o futuro das redes sociais e o título era Nunca mais veremos as redes sociais como as conhecemos. E todo mundo acha que é o TikTok e eu não acho que é o TikTok. Eu acho que é um modelo de negócio. Mas eu vou começar com o TikTok. Como é que eu defino o TikTok? Sob essas óticas aqui. O TikTok nada mais é que uma reprodução fiel de alguns dos produtos que já foram populares ou são populares no passado. Primeiro, coletor de atenção de vídeos curtos. Quem começou a produzir vídeos curtos em alta robustez? Snapchat e depois os stories com o Instagram. Que oferecem filtros. Quem começam com os filtros? Snapchat de novo. Aliás, o Snapchat é muito forte nos Estados Unidos ainda. Que tem botões sociais. Quem criou os botões sociais? O Facebook. E que ganham forças por meio de hashtags, Twitter. O Snapchat, o TikTok nada mais é que uma reprodução ótima dos melhores recursos de outras plataformas sociais. Qual que é a oferta de valor? O algoritmo. E por que o TikTok fez algo que ninguém havia feito? Que é essa questão posterior à vírgula. O vínculo não é mais determinante, não é mais um fator determinante para consumir conteúdo. Acessem o TikTok. Abram a primeira página. Vocês vão ver que a primeira página não é o conteúdo produzido pelos seus amigos, e sim por conteúdos do seu interesse. Essa é uma mudança muito profunda e interessante sob a ótica de produção de conteúdo. E aí, você elimina quem você segue e você foca em quem produz. É uma ferramenta de exploração e descoberta. Acho que isso é um ponto muito importante e tem grande poder de viralização. Aqui que eu acho que entra a questão que começa a moldar um pouquinho a nossa dificuldade sobre hoje produção de conteúdo em escala e ganhar público
dentro desse universo. Olhem o tamanho desses círculos, em que você tem, na parte de cima, a plataforma e dos dois lados, consumidores e criadores. Então, o modelo antigo de uma plataforma social é: a plataforma tem muito poder, consumidores e criadores têm o mesmo poder. E eu chamo isso de modelo antigo, em que você tem o fã ou o seguidor. O que o TikTok fez, que é interessante? Os círculos são maiores do lado de criadores e do lado da plataforma. O que isso quer dizer? O criador tem mais poder do que o consumidor. Isso para o criador de conteúdo, o produtor de conteúdo é ótimo. Por quê? Você expande o seu conteúdo da tal forma que chega a milhares de pessoas. Ou seja, maior poder de viralização. Por isso que há mais conteúdos virais no TikTok do que qualquer outra plataforma. Só que tem um problema gravíssimo no TikTok, que é, a partir do momento em que você produz conteúdo em escala, você consome o conteúdo, mas às vezes não segue a pessoa. E às vezes não sabe de quem é o conteúdo produzido. Consequentemente, você não sabe quem produziu esse conteúdo. Não há laços fortes entre quem produziu o conteúdo e a pessoa que segue. De um lado, você tem maior poder de viralização, do outro, você tem uma conexão mais distante. Então, o TikTok criou um sistema paradoxal, mas que ele identificou esse problema como uma oportunidade. Qual que é? Conteúdo pago. Por isso que eu sempre volto na questão de conteúdo pago. E aí, trago 3 logos de empresas, uma delas bem controversas. Tá? A primeira, do lado esquerdo, Patreon. A segunda, no meio, OnlyFans. E a terceira, Substack. Patreon é crowdfunding contínuo. O que é o Patreon? A vaquinha virtual. Você doa dinheiro para projetos que você enxerga que são interessantes. OnlyFans eu não preciso nem dizer. E Substack é uma plataforma de newsletter paga. Por que eu trago o exemplo delas 3? Porque elas são programas de assinatura ou filiação. E elas permitem ter uma conexão mais profunda. E o que é ter uma conexão mais profunda? É você ganhar dinheiro por meio do seu conteúdo e fazer com que esse seguidor esteja mais próximo de você. O que aconteceu dentro desse mercado? E aí eu acho que a mudança mais profunda que a gente tem nos últimos 20 anos sob ótica de modelo de negócio está aqui. Se você for ver, nos últimos 5 anos, a divisão de receita por assinatura, ou seja, pagar para consumir o conteúdo, estava concentrado nessas 3 plataformas. Nos últimos 3 anos, olha o que aconteceu. Instagram tem um modelo pago, Snapchat tem um modelo pago, Facebook tem um modelo pago, TikTok tem um modelo pago, Twitter ou X tem um modelo pago, Pinterest não, mas é uma pena. YouTube tem um modelo pago, LinkedIn tem um modelo pago. Claramente, essas empresas identificaram o que o jornalismo não identificou na internet, mas identificou no passado. Isso que é o mais engraçado. Não se vive só de publicidade. Não se faz bom jornalismo só de publicidade. Se faz bom jornalismo com diversificação de receita. Diversificação de receita qual que é? Assinatura e publicidade. Como é que o jornal ganhava dinheiro no passado? Assinatura e publicidade. O que essas empresas estão fazendo é só reproduzir o modelo mais tradicional de comunicação. E que, infelizmente, o jornalismo não conseguiu abraçar. Que, infelizmente, o jornalismo não conseguiu entender. E até hoje o jornalismo não consegue entender a internet. E é por isso que a gente tem uma crise. E por que eu gosto sempre de trazer Big Techs em vez de empresas jornalísticas aqui? Porque elas são mais rápidas que a gente. O TikTok, por exemplo, já começa a pensar em cobrar o usuário para assistir vídeo. Mas aí entra a pergunta: você pagaria para consumir esse conteúdo? E por fim, se você parar de produzir conteúdo, alguém vai sentir falta? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que ficar sempre na nossa cabeça a partir de hoje. É isso. Eu coloquei aqui um QR Code com a minha newsletter, para caso vocês queiram acessá-la. É uma newsletter que eu produzo conteúdo às segundas-feiras, sempre às 7 e 7 da manhã. Tem uma série de coisas que eu faço sobre análise e reflexões do mundo da comunicação sob a ótica de modelo de negócio e Big Techs. Mas qualquer coisa é só acessar rafaelsbarais.substack.com. Obrigado pelo tempo de vocês.
Obrigado, Rafael. Continuo me sentindo velho. Vamos abrir agora para as perguntas, né? Eu nem sei por onde começar. Tem alguém que quer o quê? O crachá. Ah, eu só mais salvo. Isso aqui? Isso foi um evento que eu fui no passado, que eu recomendo para todo mundo, chama SXSW. Ele ganha cada vez mais proporções gigantescas dentro do universo brasileiro. SXSW é o acrônimo de South by Southwest. É um evento anual que acontece em Austin, no Texas, em março. É o maior evento de cultura digital e tecnologia do mundo. Eu fui em 7 edições dele, já não vou há 2 anos, por uma série de razões. Sempre o lançamento do Cartola é sempre na semana do evento. Mas é um evento que já foi Elon Musk, vai Barack Obama. Em 2022, quando eu fui, foi o Mark Zuckerberg. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Mark 2 vezes, uma no Brasil, uma na Califórnia. E ele falou sobre IA em 2022, inteligência artificial. E quem puder ir, assistir, acompanhar, eu acho que é um evento que dita muita tendência, é um evento muito interessante. Para mim, hoje é o evento mais importante para o universo da comunicação no momento. Dá para consumir online, quem puder? Dá. Tem algumas palestras online, tem algumas pegadinhas, depois me procurem. Por exemplo, MWeb, que todo mundo adora, eu não suporto. Não recomendaria, mas por exemplo, uma das pessoas que mais ganham tração e atenção naquele lugar. Mas é um evento muito incrível, assim. Eu acho que a palestra mais incrível que eu já vi na minha vida, que eu levantei para aplaudir, foi do Jack Conte, que foi o criador do Patreon, e ele foi esse ano, e falaram que a palestra dele foi espetacular. E quem puder assistir ou acompanhar, Austin é um berço da inovação. Eles têm a Universidade de Austin, que para mim é um dos maiores berços do jornalismo nos Estados Unidos, que por sinal é dirigida por um brasileiro, Rosenthal, lá. Então, eu recomendaria bastante o pessoal procurar depois. Respondido, professor André? Aqui até crachá tem conteúdo. Por favor, Juliana. Só pega um microfone ali, Juliana, por gentileza. Se apresente, por favor. Eu tenho que levantar? Oi, tudo bem? Eu tenho um comentário e uma pergunta. Primeiro, você perguntou sobre o TikTok. E a minha questão o TikTok ele é feito num formato de vídeos viciantes e são até os especialistas que falam. Como o conteúdo do TikTok é produzido para pessoas muito jovens, muitas pessoas jovens estão lá, eu acredito que os pais não queiram pagar para essas pessoas jovens. Mas a questão do vício, muitas pessoas vão acabar pagando porque é um conteúdo viciante. E a minha questão vocês mesmos disseram que a gente tem que focar no nosso nicho, a gente tem que focar nas bolhas que a gente produz. Como é que a gente pode também sair dessas bolhas? Como é que a gente pode produzir conteúdo jornalístico através dessas bolhas? Porque a bolha também requer desinformação. Quando eu consumo só conteúdo da minha própria bolha, eu estou perdendo um monte de coisas que acontecem no mundo. E como eu posso conduzir o conteúdo através dessa bolha? Quer começar? Eu acho que eu vou falar uma coisa que acho que tem uma diferença, assim, e aí se o Rafael quiser discordar também, eu acho que tem uma diferença entre bolha e nicho. Acho que essa é a diferença, assim. O nicho é você ter um conteúdo focado. Por exemplo, vou dar um exemplo de onde eu estava, que fica mais fácil de ser uma coisa concreta na minha vida. A gente falava de finanças e investimentos. Eu estou falando para aquele nicho. O que está acontecendo em volta, que isso interfere, está dentro do nicho. Não estou fechada assim, só me interessa aquele... Até porque as coisas elas se conversam. Então, acho que tem que só tomar cuidado entre o que é o conteúdo focado e só me interessa o que aquelas pessoas me falam. E que essas pessoas seriam as donas da verdade. Eu acho que assim tem que tomar só esse cuidado do limiar. Então, para mim, essa é a diferença. E aí é que tá. O nicho, você consegue falar com as pessoas sem estar numa bolha.
Para mim, essa é a minha visão. Não sei se o Rafael concorda. Como é que você chama? Obrigado, Júlia. Perfeito, eu concordo com a Stephanie. Acho que é uma diferença clara e tênue entre bolha e nicho. E aí eu até recomendo um livro. Tem um livro chamado The Filter Bubble, de um cara chamado Elie Parizet. Ele fala exatamente sobre essa questão. Uma coisa é você escrever para o seu nicho. E ao escrever para o seu nicho, não é escrever para uma bolha, porque dentro do nicho você pode abrir fronteiras, expor ideias, compartilhar conhecimento. E a bolha ela é muito moldada e formatada por meio de algoritmos, que é algo muito diferente do que é um nicho. Ninguém mais? Jornalistas, por favor. Quem joga cartola, o cartola fecha hoje. Fecha hoje não, fecha o mercado 18h29, sábado, não esqueçam de escalar. Que time eu torço? Melhor. Tá gravando ou não? Tá? Nenhum. Palmeiras. Eu sou o responsável pela área de produto e operações. Eu cuido do produto como um todo. Não. O Cartola foi concebido no ano que eu estava aqui na faculdade, então eu não sou o dono. Eu consigo dar bônus para vocês no Cartola Express. Liberar o Cartola Pro, não. Eu não libero nem para mim. Dá bônus só para quem perguntar, tudo bem? Bônus para quem perguntar. Então. Aqui temos uma questão. Bom dia, meu nome também é Júlia. Eu sou do primeiro semestre de jornalismo. E eu estou tremendo um pouco, então dá para perceber. Mas, enfim, a minha pergunta é referente a uma fala sua, né, do Rafael, que fala sobre que as pessoas não estão mais interessadas em conteúdo jornalístico, né? Até a pergunta que você fez referente a quem consome, quem paga, né, para essas plataformas, poucas pessoas levantaram a mão. E nós sabemos que nós vivemos em uma era de pós-verdade, né, onde as pessoas só estão interessadas na sua visão de mundo e, fora daquilo, elas não querem ver, apenas nas suas crenças. E como nós podemos usar as redes sociais para minimizar isso, para fazer com que isso seja um pouco menor? Vai, acho que foi para você aí. Tá. Obrigado, Júlia, pela pergunta. Mais uma vez, eu gosto de olhar o problema como uma oportunidade. Eu acho que a gente nunca precisou tanto do jornalismo como a gente precisa hoje. O jornalismo tem um valor enorme. Só que a gente precisa entender os motivos pelos quais as pessoas estão cansadas da notícia. Já existem diversos estudos nos Estados Unidos em relação a esse assunto. E um deles é a questão ideológica. E eu acho que isso foi catapultado pelas plataformas de redes sociais e pelos algoritmos que determinam exatamente esse mundo. E eu acho que o X ou o Twitter representa exatamente essa questão. Eu acho que para você sair da sua bolha dentro de um universo de plataforma, você precisa sair da plataforma. Não estou pedindo para você sair da plataforma e deixar a plataforma, mas consumir conteúdos fora da plataforma. Eu acho que sempre olhar sites de notícia que você não gosta, sites de notícias que você gosta, olhar pontos de vista distintos para que você chegue à conclusão sempre é o melhor caminho. E isso uma plataforma de rede social não vai te entregar. Ela vai te entregar, provavelmente, mais uma vez, a questão do filter bubble, né? A primeira bolha. O que você quer ler sobre a direita, o que você quer ler sobre a esquerda, o que você quer ler sobre o Klaus no domingo entre Palmeiras e Santos, o que você quer ler sobre a ótica do palmeirense, sobre a ótica do santista. Isso é muito ruim. Não sou muito fã, confesso. Então, eu acho que a resposta que eu daria é a valorização do jornalismo, que é o clique. O clique para ler como a Folha de São Paulo pensa sobre o assunto relativo a Alexandre de Moraes e Musk ajuda a Folha de São Paulo, por meio de publicidade e anúncio, ajuda o consumidor, porque você vai ter mais conhecimento para compartilhar. Mas, enquanto a gente não ter uma regulamentação clara das plataformas de redes sociais, eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. Por isso que eu acho que eu enxergo uma ótima oportunidade do Musk ao problema que ele está causando, que é criar regra onde não há regra.
Eu acho que eu concordo 100% com o Rafael e eu acho que às vezes, e todo mundo já viu isso aqui, nossa, o fulano segue ciclano. Nossa, então a gente não pode mais gostar dele. Cara, a gente tem que seguir todo mundo. Goste ou não goste, assim, nesse... Não estou falando pessoas opinativas, eu estou falando conteúdo jornalístico. Tem gente que vai gostar do conteúdo da Folha, tem gente que vai gostar do conteúdo do Estadão, tem gente que vai gostar do Poder 360. Tanto faz. Sigam todos. Não importa. Leiam, consumam. Porque eu acho que esse é o melhor jeito. E parem de ficar olhando, se o fulano segue o ciclano, então ele não presta mais. Ou porque a ciclano segue não sei quem, não funciona. Gente, claro, a gente tem as nossas divergências ideológicas, políticas, e cada um tem os seus pensamentos e crenças, acho que nesse é o ponto. Mas eu acho que a gente precisa ter uma cabeça aberta para ouvir. Porque se a gente não souber ouvir sendo jornalista... E aí a gente tira as nossas conclusões, mas a gente tem que saber ouvir. Concorde ou a gente não concorde. Claro que tem os absurdos, e eu não vou entrar nesses méritos, mas além de consumir esse conteúdo fora da rede, por exemplo, você segue 2 tipos de senadores diferentes, de linhas ideológicas diferentes. Pô, tá tendo um negócio da plataforma, da regulamentação das redes sociais. Eu preciso entender o que esses 2 caras estão falando. Porque são eles que vão tomar a decisão no final. Ou, vou para fora, vou para o conteúdo jornalístico. Cara, eu vou consumir o que a Globo está fazendo. Mas eu não sei, não gosto da Globo. Tá bom, consome a Band, mas escuta os 2. Veja os 2. Então, acho que é muito o que o Rafael falou, assim. Sai. Parem... Que aí que a Júlia disse aqui também, da bolha. E aí sim você fica na bolha. Se você só ouvir o que você quer ouvir, e é confortável, né, gente? É fácil ouvir o que você gosta. Difícil é você entrar no site do Palmeiras e eles falarem que tá ótimo, enquanto eu, santista, falar que o Palmeiras foi... ali no domingo, ali, o juiz foi meio difícil. Então, assim, mas só que se você entrar no blog do Santos, o cara tá falando que o juiz foi errado. Se entrar no blog do Palmeiras, o cara tá falando que o juiz tá certo. Saber ouvir a divergência de opinião e não só querer saber da sua opinião. E aí tirar a sua, né? Não baseada na dos outros, assim. Acho que quanto mais informação, melhor. Com filtros, né, gente? Sobre essa questão do Elon Musk, STF e tal, você terminou a sua fala agora assim, ó. Você terminou a sua fala dizendo que é importante, essa confusão toda vai ser importante para que se crie um ambiente favorável à discussão da regulação das redes sociais e o jornalismo, 3 pontinhos. Como é que o jornalismo entra nesse processo como beneficiário dessa treta toda? O que você acha? Queria só entender o que você acha sobre isso. Tá, obrigado, André, pela pergunta. Acho que a gente precisa primeiro entender o contexto. Vamos ver da onde eu posso começar essa narrativa. Primeiro, sobre a ótica de negócio. Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, uma rede social criada em 2007 por Evan Williams, Biz Stone e Jack Dorsey. Que são 2 desses caras adoram vender empresas. O Evan Williams foi criador do Blogger, que foi uma plataforma de blogs do Google, vendida para o Google posteriormente. Musk compra o Twitter por uma série de razões, e uma delas política. Ele é um sul-africano, residente nos Estados Unidos, que defende a liberdade absoluta das coisas. Que é uma maneira como o povo americano ou a legislação americana enxerga o mundo. Mas não é a maneira como o mundo enxerga o mundo. Existem conceitos de definição de liberdade de expressão ao redor do mundo. E por isso que ela não pode ser um conceito mundial, e sim um conceito por país, um conceito por legislação. Musk recebeu muito dinheiro do governo Obama para montar a Tesla. E durante essa trajetória, ele mudou um pouco a versão ou a maneira, ou pelo menos ele apresentou a real maneira, ou a verdadeira maneira, que ele enxerga o mundo. E há uma maneira que ele enxerga o mundo um pouco delicada e complicada, porque a maneira como ele enxerga o mundo abre um espaço perigoso para a destilação de ódio, a destilação de várias outras questões
que dentro de alguns países isso é considerado crime, como o Brasil. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão. Como é que eu entro dentro do campo jornalístico a partir desse momento? Não existe regra para rede social. Não existe regra de imposto de Big Techs dentro do Brasil. Elas lucram com sedes na Irlanda, depois busquem, porque algumas das sedes dessas empresas são na Irlanda, justamente por um capitalismo vigilante gigantesco, interessante de um lado, mas existe uma questão conceitual de liberalismo econômico também um pouco complicada, que entra na questão de eu crio um modelo, eu crio um mercado, eu elimino a concorrência e eu não consigo mais ter controle sobre essas questões. E aí um outro ótimo livro, Throwing Rocks at the Google Bus, que é de um cara chamado Douglas Rushkoff, em português é Jogando Pedras no Ônibus do Google, sobre liberalismo e como as Big Techs adoram esse autoliberalismo. E aí, dentro dessas questões, o Musk, ao abordar todo esse tipo de ideologia, ele cria um embate interessante sobre a ótica reflexiva da sociedade, que é qual é o poder maior, o governo Twitter no mundo ou o governo brasileiro? Né? O Twitter adota as regras que ele considera como interessantes em cada país ou ele adota a regra mundial de acordo com o governo Twitter? Isso é muito delicado, isso é muito complicado. E é o que as Big Techs fazem. E ao fazer esse tipo de coisa, você não sabe o que é maior, a regra do governo Twitter ou a regra do governo brasileiro. E isso acontece com toda a Big Tech. A Apple tem as suas regras, as suas regras de políticas da Apple Store, do Google Play, e essas regras às vezes estão acima do governo brasileiro, argentino, uruguaio, americano. E isso não pode acontecer. Então, por meio da regulação, você consegue criar regras, ordens, estabelecimentos, limites para que essas coisas aconteçam. Nesse momento, elas não existem. E ao criar esse tipo de coisa, favorece o bom jornalismo, favorece o bom conteúdo, porque você vai ter limitação e regulação não é censura. São palavras completamente distintas. E isso é importante que fique muito claro. Regulação é estabelecer ordens, estabelecer regras, porque sem regras dentro de um jogo, fica difícil de jogar. Tá? Então, dentro do campo jornalístico, a regulação ajuda o bom jornalismo. Qual que é o problema nesse caso? O lobby que existe dentro do Congresso para que isso não aconteça. Não se tem dados, mas esses dados são abertos no governo americano. As empresas que mais gastam dinheiro com lobby no governo são Big Techs. As empresas que mais gastam dinheiro com lobby no governo neste momento no Brasil são Big Techs. Google e Facebook têm grandes lobistas circulando por trás de Arthur Lira. Ele não vai abrir. Ele não vai abrir. Acompanhem. Arthur Lira vai travar a pauta em relação a esse assunto. Ele não quer regulação, por uma série de razões e por uma série desses lobbies que acontecem dentro desse universo. Então, de um lado existe a necessidade, do outro existe o que vai acontecer. Diante do Congresso que nós temos, diante da pressão que existe, dificilmente isso acontece. Mas pelo menos acende um alerta, e eu acho que esse alerta vai vir do STF, sobre a necessidade de discutir esse assunto novamente. Ok, temos outra pergunta. A última pergunta, por gentileza. Tá funcionando? Tá. Meu nome também é Júlia. Não é Júlia. É Júlia. Não, proibido Júlia de fazer a Stephanie falou sobre como a gente tem que sair da própria bolha, né? Correr atrás de outras fontes. Mas e como as pessoas que não estão interessadas a sair das próprias bolhas? Como que o jornalismo conseguiria atingir elas? Porque eu penso que, mesmo indo para as redes sociais e fazendo jornalismo como conteúdo, será que quando elas percebessem que virou um conteúdo, elas não se afastariam do jornalismo, sabe? Porque saberiam que é um jornalismo e não é o que atrai elas? Eu acho que aí é uma coisa meio... Enfim... É um pouco de como você conta essa história, sabe?
que é o jornalismo? O jornalismo é você contar uma informação de forma precisa, dando todos os lados daquele assunto. Né? Acho que, assim, resumindo em uma frase, a gente pode olhar desse jeito. O jornalismo pode ser divertido, o jornalismo pode ser leve, ele não precisa ser carrancudo, ter 7 parágrafos, 1000 dados. Não, às vezes, assim, o que eu disse ali do negócio do imposto de renda. Eu estou dando uma informação. Quando eu estou fazendo um vídeo fã de uma jornalista tropeçando num computador e abrindo, tendo um leão pegando ela e falando: oi, você tem até o dia tal para fazer tal coisa. Eu estou, no fim, dando uma informação. Claro, eu estou simplificando um vídeo aqui. Mas você tem 1 minuto para dar aquela informação. E é um conteúdo, mas ele pode ser legal. Ele não precisa ser chato, boring. Aquele conteúdo que todo mundo pensa... eu não quero mais consumir isso, porque, nossa, se isso é jornalismo. Será que as pessoas sabem o que é, o que não é? Então, muitas vezes, eu tenho certeza que se todo mundo chegar... Quem não tem um tio do Zap que manda coisa achando que isso é o jornalismo? Eles acham que isso é o jornalismo. Eu acho que o papel do jornalista e de quem consome é entender de onde vêm as coisas corretas. Eu acho que esse é o ponto. Então, assim, dá para ser legal, dá para ter conteúdo, dá para ter informação nas redes sociais. E aí é o que eu disse de você adaptar o seu conteúdo ao público que você quer atingir. No começo, o TikTok fez um projeto tentando... Eu participei disso na época do Infomoney. Eles queriam plataformas de conteúdo jornalístico para falar de educação financeira para a galera mais jovem. Então, eles queriam fazer... Então, o Infomoney criava o conteúdo e eles ajudavam impulsionando aqueles conteúdos, abrindo lives com aquele conteúdo, e isso atingia umas pessoas que não iam procurar. E, como disse o Rafael, será que elas sabem que elas estão vendo no Infomoney? Não, mas se elas gostarem daquele conteúdo, elas já vão estar informadas. E esse ali, no fim, é a nossa missão dentro daquela plataforma. Claro que para fazer monetizar são outros 500, outras coisas, mas eu acho que dá para fazer um conteúdo que atrai as pessoas sem elas pensarem assim, isso é jornalismo. Porque eu aposto que ninguém vai ficar fazendo esse filtro porque é jornalismo, eu não quero ver. A pessoa quer ver um conteúdo bom, uma informação boa e relevante. E aí eu acho que o pensamento crítico vem de cada um, com leituras, com livros, com filmes, com a vida. Mas dá para fazer, eu acho, não sei o que o Rafael acha, mas... Não, eu vou ser muito rápido aqui. Jornalismo bom fura bolha. Alguma Júlia gostaria de se manifestar? Algum Júlio, né? Tem mais 4 Júlias, tá? Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui que ninguém fez para a gente encerrar. O professor Norberto também tem uma rápida explicação ali. E, já que ninguém fez, é porque ninguém está interessado. Tem emprego para essa turma aqui? Essa é a pergunta que eu mais recebo. E a quantidade de currículo também, mas assim, eu respondo todo mundo. Podem me mandar e-mail. Quando eu digo tem emprego, não é para você arrumar, fica tranquilo. Eu acho que eles estão interessados mais no Cartola Pro ali agora do que... Não, mas é porque sempre fazem essa pergunta. Se quiserem deixar o teu e-mail... Tá? Tem um programa de estágio na Globo chamado Vem Pra Globo. Depois busquem Vem Pra Globo, é um programa de estágio espetacular. Por sinal, por exemplo, eu posso indicar novamente, a Stephanie trabalha comigo, mas eu não consigo indicar estagiários. É um programa muito restrito, que tem uma série de questões, uma série de processos seletivos. Recomendo que vocês façam. A Stephanie foi estagiária lá, depois pode contar em detalhes esse tipo de coisa, mas é um programa incrível, eu não fiz parte dele, infelizmente. Mas sobre emprego, uma ótima pergunta. Tem menos do que tem... Assim, me formei em 2014, tem bem menos do que a época em que eu estava. Por exemplo, minha trajetória toda profissional foi em empresas de mídia, mas, sei lá, acho que eu sou 1% da minha turma que formou, que ainda está no jornalismo e não exerço a profissão de jornalista. Mas a gente não pode esquecer que tem uma coisa muito importante na internet. Toda e qualquer empresa é empresa de conteúdo. A Coca-Cola é uma empresa de conteúdo. A Netflix é uma empresa de conteúdo. A Nike é uma empresa de conteúdo. A ON é uma empresa de conteúdo. A Roca é uma empresa de conteúdo. A Pepsi é uma empresa de conteúdo.
Então, eu acho que a gente tem que buscar entender qual é o caminho, e sempre no primeiro ou do segundo ano, eu não sei quais disciplinas vocês estão tendo, a gente sempre quer ser o Gaitalize, mas não vai dar para ser, infelizmente. Existem vários outros campos. Meu sonho sempre foi trabalhar com futebol. Por sorte, eu consegui manter esse sonho, e é um sonho até hoje realizado, trabalhando no Cartola. Mas como é que eu fiz para conquistar esse sonho? Eu coloquei e conectei tecnologia e modelo de negócio. Busquem o sonho de vocês, enxerguem onde é que vocês desejam trabalhar, olhem as vagas que são necessárias, olhem a descrição dessas vagas e façam uma lista. O que eu tenho de habilidade e o que eu não tenho. O que você não tem, vai atrás. Concordo que o mercado, por um lado, assim, se você olhar mídias tradicionais, realmente... Porque é um modelo mais enxuto, até porque é isso, assim, receita, custa caro. E aí o que eu diria além de tudo que o Rafael já falou, sejam pessoas multitasks, assim, saibam gravar, saibam editar, porque cada vez mais eles precisam e querem, e aí eu não vou entrar na celeuma de que estão pagando a mesma coisa para mais funções, etc. Não entrem nisso, abram a cabeça. Sejam independentes, sabe? Saibam gravar, saibam editar, mas sigam seus sonhos. É o que eu falei ali no final da minha conversa. Eu entrei no jornalismo para ser repórter de futebol de rádio. Era meu sonho da vida. Eu fui trabalhar na Globo, prestei o estagiário, achando assim, nossa, esse negócio é mal comprado, ninguém nunca vai passar nesse negócio. Passei. Fiz o processo seletivo, passei. E abriu minha cabeça. E eu lembro que na hora que eu tinha que marcar assim, você quer trabalhar na TV aberta, na Globo News ou no esporte? Eu ficava assim, esporte, aberta. O que eu quero? E aí eu marquei, aberta. Porque era um processo que eu falei assim, não, aqui tem mais opções para eu descobrir. Porque eu já sei o que eu quero, entre aspas. Por que eu não vou testar uma outra coisa? Claro que, gente, isso é uma coisa... Não é tão simples fazer isso, mas... Eu quis testar e ver, e no fim eu me achei sendo produtora de TV e fazendo coisas muito legais. E, enfim, muitos dos meus colegas queriam, eu quero trabalhar no Profissão Repórter, quero ser o novo Caco. Não, eu queria... Todo mundo falava assim, e aí, você também quer ser repórter? Eu falei, não, quero ser produtora. Eu descobri que eu gosto disso. E é fazendo que a gente vai descobrir. E deixem a cabeça aberta, galera. Tem muita vaga legal em comunicação, em outras áreas, assim... Como ele disse, tem comunicação em todas as empresas. Hoje, todas as empresas precisam se comunicar. A newsletter que você recebe, daquela marca que você comprou, tem um conteúdo por trás. Tem um modelo de negócio. Então, assim, tem as redes sociais que tem que ser criadas estratégias. E para ser legal, para ser bom, para ser relevante, precisa de gente boa. Então, assim, entrem no LinkedIn, olhem as vagas. Enfim, também podem me adicionar no LinkedIn, se quiserem conversar também, tirar ideias, dúvidas, eu estou à disposição. Obrigado. Na sequência, falando tanto da Globo aqui, na sequência a gente vai ter 2 ex-Globo, né? Que é a Glória Vanik e Fábio Turci, que foram repórteres e apresentadores que também estão trilhando novos caminhos. Agradeço ao Stefan, agradeço muito ao Rafael. Só queria que tirasse da ata aquele comentário infeliz da Stephanie sobre a final do Campeonato Paulista, acho que não tem nada a ver com o nosso bate-papo, né? Que, aliás, o nome do juiz é Rafael também. Eu confio em Rafael. Falou que é Rafael. Esse não é muito confiável, sempre dá chabu. Tá, queria agradecer demais vocês dois por esse bate-papo, por essa oportunidade aqui com os colegas. Fiquem aqui que a gente tem mais, além do professor Norberto, vai falar rapidamente aqui de alguns cursos. Na sequência, a gente tem a Glória Vanik e o Fábio Turci. Obrigado, gente. Obrigada. Bom dia, gente. É bem rapidinho mesmo, tá? Essa fala já estava programada. Vocês são primeiro semestre, a maioria, né? Temos sexto, sétimo, quinto. Mas, no fim das contas, a condução dessas duas mesas e a última rolada de bola do Vanderlei falando em emprego acabou, acho que, dando uma urgência maior para a apresentação. Apresentação não, para vocês tomarem ciência do nosso portfólio de cursos de pós-graduação aqui do CCL. Tá? Eu acho que as mesas de hoje trouxeram, sobretudo, a ideia de empregabilidade, a ideia de diversificação
e a ideia de percurso formativo. Tá? Hoje nós temos 5 produtos no nosso portfólio, sendo que 2 deles são novos. Os 2 novos apontam para uma tendência de nicho, portanto, a gente tem uma sintonia muito grande com o que foi falado aqui hoje. Estejam vocês no primeiro, no terceiro, no quarto ou no quinto, é importante que vocês tenham a consciência que na graduação você tem uma formação clássica e robusta. O mercado de trabalho, ele começa a romper com essas ideias. Fala dos 2 colegas aqui foi muito clara nesse sentido. Ambos formados em jornalismo e nenhum dos 2 trabalham com jornalismo puro. Eu falo isso porque um curso nosso, como MBA em Marketing de Conteúdo, pelo menos 60% dos alunos que estão inscritos são formados originalmente em jornalismo. Tá? Então, o que eu peço para vocês é acompanhem a gente. Muitos de vocês ainda têm 4 anos para começar a pensar em pós-graduação, mas esse pensamento ele começa agora na medida em que vocês vão amadurecendo as vocações de vocês. E a educação continuada, a pós-graduação, ela é uma necessidade para ajustar essa sintonia com o que está mais urgente no mercado de trabalho. Tá? Para os que aqui estão com camisas de time de futebol, estamos com um MBA que deve estrear no semestre que vem em mídias e esportes. Tá? Professor Rafael, que aqui falou, colabora conosco no MBA de entretenimento e mídia. Fiquem atentos, tá, gente? É bem importante que vocês vejam, porque a ideia do CCL hoje é oferecer, literalmente, um percurso formativo para vocês. A gente está enxergando o que são as graduações, as 3 que nós temos aqui no nosso centro, e procurando construir trajetórias profissionais que sejam interessantes para vocês e apontando para o que é, de fato, tendência de mercado. Tá bom? ccl.lato@mackenzie.br. Qualquer dúvida, se quiser que eu apresente os cursos, eu fico à disposição a qualquer momento. Tá bom? Obrigado, gente.